Quando abordamos o tema do pecado, imediatamente pensamos em ações graves, como adultério, assassinato e blasfêmia contra o Espírito Santo. No entanto, há outros pecados que desagradam a Deus, embora muitas vezes não lhes demos a devida atenção por considerá-los comuns em nosso cotidiano. É fundamental compreender que a frequência desses erros em nossa rotina não os torna menos ofensivos a Deus. A Bíblia adverte: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todos os pecados são prejudiciais, afastando-nos da presença de Deus e conduzindo-nos à morte espiritual. Assim, é crucial reconhecer e arrepender-se de cada um de nossos erros. No vídeo que compartilharei a seguir, abordarei 4 pecados bastante comuns em nossas vidas que desagradam profundamente ao Senhor. Mas antes disso, peço que deixe seu like e se inscreva no meu canal para receber os próximos vídeos que publicarei. O primeiro pecado que abordarei é a mentira. O rei Salomão, em seus provérbios, escreveu: "O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade." Às vezes, consideramos pequenas mentiras inofensivas, seja no trabalho, ao esconder algo do cônjuge ou ao enganar um amigo. No entanto, a mentira é algo devastador. Além de destruir relacionamentos e causar injustiças, ela pode até resultar em consequências fatais, como no caso de Ananias e Safira. Segundo relatos bíblicos, esse casal contribuía para a manutenção da igreja após a ressurreição de Cristo e sua ascensão ao céu. Em determinada ocasião, venderam uma propriedade para doar o dinheiro ao ministério, mas decidiram reter uma parte do valor, ocultando isso de Pedro. O Senhor revelou a mentira ao apóstolo, e o preço pago por Ananias e Safira foi extremamente elevado. Então, Pedro indagou a Ananias: "Como permitiste que Satanás enchesse teu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo, guardando para ti uma parte do dinheiro da venda da propriedade? A propriedade não te pertencia, e mesmo após a venda, o dinheiro estava sob teu controle. O que te levou a conceber tal ato? Não mentiste aos homens, mas a Deus." Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu e faleceu, instaurando um grande temor nos presentes. Continuando a leitura no mesmo capítulo, Safira prosseguiu na mentira. Nos versículos 9 e 10, Pedro questiona: "Por que conspiraram para tentar o Espírito do Senhor? Os pés dos que sepultaram teu marido estão à porta e também te levarão." Nesse instante, Safira caiu aos pés de Pedro e também faleceu. É crucial notar que a morte de Ananias e Safira não resultou da retenção de parte do valor da venda da propriedade, algo que, de fato, seria legítimo, dado que a propriedade era deles. O desagrado ao Senhor ocorreu devido à mentira que contaram a Pedro, declarando que haviam doado todo o montante obtido na transação. Percebe a gravidade de uma simples mentira? Entende quão perigosa ela pode ser? Portanto, renuncie a este pecado o mais rápido possível, pois o Senhor abomina lábios mentirosos. Escolha seguir a Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. O segundo pecado que abordarei é o egoísmo. Em uma de suas cartas, o apóstolo João enfatiza: "Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos." Se alguém, possuindo recursos materiais, ao deparar-se com seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode perdurar nele o amor de Deus?
Filhinhos, não limitemos nosso amor a meras palavras ou expressões verbais, ao contrário, pratiquemos o amor de maneira concreta e genuína. Na agitação da vida cotidiana, é demasiadamente fácil cair na armadilha do egoísmo. Preocupamo-nos excessivamente com nossos próprios afazeres e problemas, muitas vezes negligenciando aqueles que se encontram desamparados e necessitam de uma mão amiga para se erguer. Há quem pense, e a pessoa que está sofrendo ali do outro lado da rua. Isso não é da minha conta. Certamente alguém irá ajudar. No entanto, essa postura desagrada profundamente a Deus. De nada adianta professar a fé cristã se não colocarmos em prática os ensinamentos de Cristo. Do contrário, corremos o risco de nos tornarmos meros religiosos, assemelhando-nos àqueles descritos na parábola do bom samaritano narrada por Jesus em Lucas 10. Nessa história, um homem viajava entre Jerusalém e Jericó, sendo assaltado e gravemente ferido por bandidos. Subsequentemente, um sacerdote e um levita, ambos religiosos familiarizados com a palavra do Senhor, passaram por ele sem prestar auxílio. No entanto, um samaritano, considerado inferior e indigno por fazer parte de um povo inimigo dos judeus, surpreendentemente, fez todo o possível para socorrer o homem necessitado. O contraste evidente é que, enquanto os aparentemente virtuosos ignoraram o aflito, o considerado ímpio samaritano demonstrou compaixão e agiu com generosidade. Nesta parábola, Jesus aponta a presença do egoísmo no coração dos crentes. Apesar de conhecerem o mandamento divino de amar o próximo, o sacerdote e o levita tinham a obrigação moral de socorrer o homem necessitado. Entretanto, diante da ausência de espectadores, ambos escolheram ignorar a situação, desviando-se do caminho e deixando o rapaz agonizando. A atitude desses religiosos revela uma falta de autenticidade em seu relacionamento com Deus e, por conseguinte, com o próximo. Eles se mostraram falsos e hipócritas, evidenciando que o verdadeiro amor divino não habitava em seus corações. Embora não possamos resolver todos os problemas do mundo, como cristãos, é nosso dever, no mínimo, ter compaixão da dor alheia. O egoísmo, ao contrário, é um pecado que denuncia a ausência do amor de Deus em nossos corações. O terceiro pecado que abordarei é a inveja, um comportamento que devemos evitar em nossas vidas. O apóstolo Paulo admoesta: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A inveja é um pecado sério que pode levar à ruína, pois consiste em desejar possuir o que outra pessoa tem. A pessoa invejosa é incapaz de se alegrar com as bênçãos alheias, em alguns casos, chega a nutrir sentimentos de ódio pelo irmão que possui aquilo que ela cobiça. Um exemplo disso é a história de Saul, cuja inveja por Davi resultou na destruição de sua vida e reinado. O profeta Samuel registra: quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças. Saul matou milhares, e Davi, dezenas de milhares. Saul, ao ouvir o refrão que exaltava Davi, ficou profundamente irritado e aborrecido, exclamando: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? A partir desse momento, Saul permitiu que a inveja obscurecesse sua visão espiritual, tornando-se cego para o reconhecimento merecido por sua liderança no exército de Israel. Enquanto as pessoas celebravam a vitória do exército e honravam seu rei, Saul, envolto pela inveja,
focalizava apenas a popularidade crescente de Davi, na época um simples soldado. Note que se a canção mencionasse somente os milhares que Saul havia conquistado, certamente ele teria se sentido satisfeito, considerando tal feito como expressivo. Contudo, diante dos números expressos para Davi, o rei escolheu comparar-se e ressaltar a grande discrepância entre eles. Assim, aos olhos de Saul, suas realizações em batalha foram minimizadas, como se um homem que matava 1000 fosse pouco notável diante da magnitude de Davi. O invejoso muitas vezes enfrenta a insatisfação de não apenas buscar a excelência em suas próprias realizações, mas ansiar por ser o melhor e o maior. Prosseguindo na leitura do livro de 1 Samuel, observamos que, após esse episódio, Saul afastou-se da presença de Deus, passou a perseguir Davi e agir impulsivamente, resultando na destruição de sua vida e reinado. Portanto, não permita que a inveja cegue seus olhos e o afaste da presença do Senhor. Opte por viver e caminhar no Espírito de Deus, pois somente Ele pode manter você afastado do pecado. Escolha amar as pessoas e regozijar-se com suas conquistas, em vez de alimentar a inveja. O quarto pecado que discutirei é a rebeldia. Com que frequência nos revoltamos contra Deus por razões triviais, não é verdade? Basta que uma oração não seja atendida ou um sonho seja frustrado para nos rebelarmos, murmurarmos e duvidarmos do poder e da bondade do Senhor. Saiba que a rebeldia é um pecado tão sério que o profeta Samuel o equiparou à prática da feitiçaria, e à arrogância, à malignidade da idolatria. A aversão de Deus à rebeldia é tão intensa que a Bíblia relata um episódio em que ele enviou um severo castigo aos hebreus que atravessavam o deserto rumo a Canaã. No livro de Números 16, Corá, Datã, Abirão e outros 250 indivíduos se revoltaram contra a liderança de Moisés. Deus reprovou veementemente essa atitude, pois rebelar-se contra Moisés equivalia a rebelar-se contra o próprio Senhor, a quem Moisés representava por escolha divina. Moisés, reconhecendo a gravidade da situação, orou e então disse a Corá: pela manhã, o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários, e amanhã, coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. No dia seguinte, Corá e os 250 homens se apresentaram no tabernáculo para queimar incenso, uma prerrogativa dos sacerdotes. Contudo, Deus ordenou que o povo se afastasse de Corá e seus seguidores, e, de repente, abriu um enorme abismo que os engoliu. Quantas vezes nos sentimos inclinados a seguir nosso próprio caminho, desconsiderando a obediência a Deus? Muitas vezes, acreditamos que conhecemos o que é melhor e nos afastamos dos caminhos do Senhor. No entanto, a rebeldia é uma armadilha fatal que só traz problemas. Busque fazer a vontade de Deus para garantir sua segurança. Esses foram 4 pecados que desagradam a Deus, embora haja muitos outros. Se você tem praticado esses pecados, abandone-os o mais rápido possível. O Senhor te ama profundamente e deseja que você viva em comunhão com Ele. Portanto, peça perdão por suas falhas e confie que somente Deus pode transformar sua vida. Se esta mensagem foi edificante para você, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Que Deus te abençoe.